Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos encerrar as funções orgânicas, terminando com as halogenadas, são as que têm halogênio, sulfuradas, enxofre, e organometálicas são aqueles que têm os metais, né? A aula é mais curtinha, tem 11 slides, como vocês podem ver, justamente porque, como eu já adiantei para vocês em outras aulas, a gente tem a maior parte dos compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Qualquer coisa que venha depois que possa ter estão em menor proporção. Então, começando pelos haletos orgânicos, são aqueles compostos que têm halogênios, que são aqueles elementos do grupo 17, cloro, flúor, né, ligados em um hidrocarboneto. São representados pela fórmula R, né, que é o radical, não importa quantos carbonos tenham, e o X, que é o halogênio. Observem que aqui não é derivado de ácido, porque eu não tenho carbono fazendo dupla ligado em cloro, em flúor. Aqui é o hidrocarboneto mesmo ligado no halogênio. Dessa forma aqui, ó. O hidrocarboneto, ele seria o quê? Deixa eu tentar aumentar aqui. O hidrocarboneto seria o quê? CH4. É eu tirar um hidrogênio e colocar um bromo. Então, na verdade, o que a gente tem aqui... Opa! O que a gente tem aqui é o seguinte, eu tinha isso aqui, isso era o meu hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, CH4. Eu tiro um hidrogênio e coloco um halogênio, o bromo, por exemplo. Como que eu dou nome para isso? Existem duas formas. Uma é eu tratar o bromo como se ele fosse um radical, e eu acho essa forma mais fácil, porque principalmente quando a gente tem estruturas ramificadas. Então é o que? Eu tenho um carbono só, então eu primeiro vou dar o nome para minha cadeia orgânica. Eu tenho um carbono só, prefixo MET, só ligação simples AN, só carbono e hidrogênio O. Aqui eu tenho um radicalzinho que é o bromo, bromo-metano, né? Então, vou primeiro falar desse nome para todos, tá? Da mesma forma que eu tinha a minha cadeia principal, 2 carbonos, prefixo ET, só ligação simples AN, carbono, hidrogênio O, e eu tenho um radicalzinho aqui, que é o cloro. Por que eu não coloco o número onde ele está? Porque se ele tiver aqui é carbono 1, se ele tiver aqui, esse aqui vai ser o carbono 1, né? Então, agora aqui embaixo eu tenho 5 carbonos, prefixo pente, só ligação simples AN, carbono, hidrogênio O. No carbono 2, a gente tem um flúor ligado. Então, 2-fluoropentano. Quando é o flúor, a gente coloca esse Ozinho depois dele, fluoro, né? Então, seguindo aqui, eu tenho o benzeno, ligado no benzeno, eu tenho cloro. Por que eu falo que a gente trata como radical? Porque se fosse um CH3, ia ser o quê? Metilbenzeno. Se fosse CH2, CH3, seria etilbenzeno, né? Então a gente trata igual a gente faria com radical, a gente coloca. Inclusive, escreve em ordem alfabética também. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar no próximo slide. Então aqui eu tenho o benzeno, ligado no benzeno a gente tem o flúor. Por que eu não coloco o número? Porque em qualquer carbono que ele tiver, eu vou numerar como 1. Agora aqui ó, a gente tem cloro e flúor. Eu trato como radical, gente, e coloca em ordem alfabética. Então 5 carbonos pente, só ligação simples AN, carbono e hidrogênio O. Começa a numerar da extremidade mais próxima, no carbono 2 eu tenho o flúor. No carbono 3 eu tenho o cloro. Quem vem primeiro? Letra C, né? C ou F. Então, 3 cloro, 2 fluoropentano. Outra forma de dar o nome é tratar a parte carbônica como radical. Em fórmulas pequenas é fácil, quando fica maior assim é mais complicado, tá vendo? Tanto que esse exemplo eu só mostrei aqui. Então eu tenho, por exemplo, o bromo, que quando eu tenho isso aqui é o que, gente? Isso aqui é o brometo, né? Ácido bromídrico, teimoso, mosquito, timato, tipico, timeto no vidrico. Quando tiro cloro, isso vira cloreto. Era o ácido clorídrico, quando tiro hidrogênio, tirou hidrogênio, hídrico vira eto, né? Então, isso aqui era o ácido brômico,
tirou o hidrogênio, virou brometo. Então, brometo de quê? Trato isso como radical, metila. Cloreto de quê? Trato isso como radical. Radical com 2 carbonos, etila. Eu sempre falei com vocês que quando o radical aparece no final do nome, vocês viram outras funções com isso, coloca a letra A no final. E aí, e quando a gente tem radical mesmo? Olha só, gente, aqui, eu já mostro aqui para vocês. Eu falei para a gente tratar os halogênios como radical, mas eu tenho radical também. Como que a gente faz? Escreve tudo em ordem alfabética, independente de ser halogênio ou de ser carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Qual que é o prefixo para 7? Ept. An, en ou in. An, porque só tem ligação simples, e o, carbono e hidrogênio aqui. No carbono 2, a gente tem um flúor. No carbono 3, a gente tem um radical com 2 carbonos, que é isso aqui. Quem é esse? É o etil. E no carbono 5, a gente tem o cloro. Agora escreve em ordem alfabética. C vem antes da letra E e vem antes da letra F. Então, 5 cloro, 3 etil, 2 fluoroepitano. Aqui, como eu falei com vocês, no caso do flúor, usa-se fluoro. E quando tem dupla? A gente começa a numerar, eu falei para a gente tratar isso aqui como radical, não como função. Se fosse função, na hora de numerar, a função ganha da dupla, para numerar, de saber de qual lado numerar. Mas se eu estou tratando isso aqui como radical, a dupla ganha do radical na hora de numerar. Lembra que eu falei com vocês? Então, quando eu pego aqui minha cadeia principal, eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima à dupla, porque dupla ganha do radical, e eu estou tratando o cloro como se ele fosse um radical. Então, eu tenho 5 carbonos, pente, tá faltando pet, tá faltando uma letra N aqui, né? É pente, mas tudo bem. A dupla está entre carbono 1 e 2, então eu ponho o menor número, 2, 1, eno. E lá no carbono 4, a gente tem um cloro. Então, 4 cloro, pente, 1 eno. Da mesma forma que aqui eu tenho essa cadeia. Observem que agora eu vou numerar da extremidade mais próxima ao meu cloro aqui, o metil aqui não está fazendo diferença. Então, 1, 2, 3. 3 carbonos, prop, só ligação simples, propano. No carbono 1 tem um cloro e no carbono 2 tem o metil. Continuando aqui, eu vou numerar da extremidade mais próxima e ambos são radical. Então, eu não trato cloro como função quando eu estou dando o nome dessa forma aqui. Então, a extremidade mais próxima, se eu começar a numerar aqui, eu vou ter primeiro 1, 2, 3, vai aparecer lá no 3. Se eu começar a numerar aqui, vai estar no carbono 2. Então, é daqui que eu começo a numerar. 3, 4, 5, 6. Então, hexano, só 6 carbonos, só ligação simples. No carbono 4 tem o cloro e no carbono 2 tem o metil. Estão escritos dessa forma porque C vem antes da letra M. E aqui alguns conhecidos, né? Triclorometano. Aqui, assim como a gente faz com radical, tem 3 cloro, vão dar o nome metano, né? Um carbono só mete, só ligação simples an, o. Eu tenho cloro como radical, cloro, metano, mas são 3, então a gente coloca o tri. Assim como se fosse radical, a gente não coloca trimetil, tri qualquer coisa, eu coloco tricloro. E o tricloro metano é o cloroforme, que vocês já devem ter ouvido falar. Quando eu tenho dessa forma aqui, ó, 3 cloros e um flúor, então eu tenho um carbono, vou dar o nome, metano, 3 cloros, tricloro, fluorometano, escrito em ordem alfabética, a letra C vem antes do flúor. Esse é o CFC, né, clorofluorcarboneto, assim como também o dicloro, difluor, aqui eu tenho 2 cloros e 2 flúors, um carbono só, metano. Dicloro para dizer que tem 2 carbonos e difluor para dizer que tem 2 flúors. E por fim, aqui a gente também tem o DDT, que também
é um haleto orgânico. Aqui eu tenho, cadê? A cadeia, vamos dar o nome. A cadeia principal é essa aqui. Eu tenho 2 carbonos, então prefixo et, só ligação simples an, ou. Eu tenho ligado nele 3 cloros, então aqui tem, cadê? Tricloro. E a gente tem um radical fenil, que nesse radical fenil tem um cloro, então, e são 2, né? Então, cloro, difenil. Mas isso aqui é um nome um pouco mais complexo, eu não vou entrar nesses pormenores com vocês. Os ácidos sulfônicos são aqueles que apresentam o grupo SO3H. Agora a gente vai entrar nas funções sulfuradas, que eu vou falar de 2 só, se eu não me engano. Então tem SO3H, é o ácido sulfônico. Ele é muito importante porque eles atuam como detergentes, né? Os sais de ácido sulfônico. A gente tem a cadeia carbônica, para. O que é para, gente? Posição 1, 4. Lembra que eu falei? Então, a gente tem a dodecil, dodec é o que? 12. Então, tem 12 carbonos aqui. Benzeno é esse aqui. Sulfonato, porque vem do ácido sulfônico, tirou o hidrogênio, ico vira ato, de quê? De sódio. Então, como que a gente dá o nome para os ácidos sulfônicos? A gente escreve ácido, nome do hidrocarboneto sulfônico. Então, por exemplo, eu coloco a palavra ácido antes, um carbono só, qual que é o nome se isso aqui fosse um hidrocarboneto? Né? Um metano, esse aqui seria o metano. Metano o quê? Sulfônico, para dizer que tem um ácido sulfônico ligado aqui. Tem os 2 S aqui, tinha que ter um negócio assim, né? Então, esse aqui seria o ácido o quê? Ácido. Qual que é o nome desse hidrocarboneto? Esse aqui é o benzeno. Eu não vou escrever tudo não, tá, gente? Benzeno o quê? Sulfônico. Agora aqui, eu tenho 2 carbonos. Qual que seria esse? Etano. Então, esse aqui seria o ácido etano sulfônico. Aqui eu tenho 1, 2, 3, porque eu vou lembrar que aqui não tem carbono. Então, esse aqui é o ácido o quê? Qual é o nome do hidrocarboneto com 3 carbonos? Prop. Propano sulfônico. Agora aqui, acho que esse aqui, só um instante. Pera aí, gente, deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio ali. Ah, não consigo não, esquece. Voltar. Então, vamos lá. Esse aqui, eu dou o nome para o hidrocarboneto normal. Desenhar. Eu dou o nome para o hidrocarboneto normal. Então, eu tenho aqui, minha cadeia principal. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, esse é o ácido X, só ligação simples an. E ano, né? Seria hexano, 6 carbonos hexano. Sulfônico, mas o sulfônico tá onde? Eu tenho que falar onde ele tá. Tá no carbono 3. Então, hexano 3 sulfônico. E eu ainda tenho um radical com 1 carbono aqui, então 5-metil. Então, ácido 5-metil hexano 3 sulfônico. Agora aqui, minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, esse é o ácido também X. Só ligação simples, né? 1, 2, 3, 4. Lá no carbono 4 tem um metil. Opa. Ai, olha aí meu negócio agora. 4 metil. Hexano sulfônico. Aqui, precisa falar onde tá? Aqui tá no carbono 1. Então, se não colocar, é porque vai estar no 1. Mas você pode pôr aqui, né? Hexano 1 sulfônico, se quiser. Ou deixa simplesmente 4 metil hexano sulfônico.
Tiocompostos. Tiocompostos são aqueles que possuem um ou mais átomos de enxofre. É eu trocar o oxigênio por enxofre. Então, por exemplo, quando eu tenho OH, eu tenho um álcool, né? Ó, fiz OH e escrevi L. Quando eu tenho OH, eu tenho um ol, né? São o álcool. Quando eu tiro o O e substituo por enxofre, vira um tiol. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho um éter. Quando eu tiro o oxigênio e substituo por enxofre, eu tenho um tioéter. Quando eu tenho isso aqui, entre carbonos, fazendo dupla com oxigênio, eu tenho uma cetona. Quando eu substituo o oxigênio por enxofre, eu tenho uma tiocetona. E quando eu tenho isso aqui, eu tenho um fenol. Quando eu substituo o oxigênio por enxofre, eu tenho um tiofenol. E aí, vou dar os nomes só dos tióis mesmo, são aqueles que parecem o álcool, mas substituem o oxigênio por enxofre. O nome é igual, a diferença é que ao invés de pôr ol, a gente põe tiol. Então, se esse aqui, ó, 4 carbonos, é o butan 1-ol, esse aqui é o butan 1-tiol. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. É o mesmo do de cima, né? Coloquei exemplo igual. Mesmo composto. Esse aqui eu não vou dar o nome então não. Vamos para esse aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos na minha cadeia principal. Prefixo but. An, en ou in, en. E o en está, eu começo a numerar da função. 1, 2, 3, 4. O en está lá no meu carbono 2. Então, 2, en. Tem o tiol, que está lá no carbono 1. Vou pôr 1, tá? Tiol. E eu ainda tenho um radical com um carbono só lá no carbono 3. Então, 3-metil but 2 em 1 tiol. E os compostos organometálicos são aqueles que têm os metais, né? Normalmente magnésio, zinco, lítio, potássio, chumbo ou mercúrio. São aqueles. Até agora a gente trabalhou só com ametais. Ah, não, se bem que tem os derivados do aço, mas a maior parte a gente trabalhou só com ametais mesmo, né? Então, agora a gente está ligando carbono direto em metal. E como eu estou ligando carbono direto em metal, se a gente lembrar lá da tabela periódica, né? Nossa, também a tabela tá ótima. Quando eu ligo alguém daqui com alguém daqui, isso aqui me dá um caráter iônico considerável nessa ligação. Eu falei que o carbono faz ligação covalente e eu falei também que a ligação covalente ela vai passando, quando a gente falou de polaridade, que existe caráter, né? Iônico, caráter covalente. Uma coisa vai se transformando na outra. Então, quando eu ligo esses dois aqui, essa ligação tem um caráter iônico considerável. O que quer dizer que o compartilhamento de elétrons, ele não é igual, né? É muito mais uma doação do que um compartilhamento. Então, como que a gente dá o nome? Eu trato o meu composto orgânico como radical e no final eu escrevo o nome do metal. Então, qual que seria o radical com um carbono só? Metil. E que metal é esse? Lítio. Qual seria o composto orgânico com 2 carbonos? Etil. Só que eu tenho quantos etil? Tenho 3, né? Então, trietil, tri de 3. E que metal é esse? Alumínio. Aqui eu também tenho etil. E eu tenho quantos etil aqui? 4. 4, então etil, para dizer que tem 4, eu coloco tetra. E que metal é esse? Chumbo, tetraetil chumbo. Então, gente, é isso a aula de hoje. A gente encerra então as funções e eu vou passar uma atividade, tá certo? Beijinhos para vocês e bons estudos. Ah, deixa eu fazer minha pergunta, que agora eu tô lembrando de vez em quando. Se você chegou até aqui no final dessa aula, então me dá o nome desse composto aqui, ó. Pronto, tá bom esse aqui. Esse aqui, tá certo?
Beijinhos para vocês e bons estudos.